Estação Inovativa, o podcast que faltava para a sua startup. Olá, ouvintes do Estação Inovativa, eu sou Maria Tereza e está começando mais um programa. Antes da gente começar o nosso papo de hoje, temos um recado bem importante. A lista das 20 selecionadas que seguem no nosso programa de aceleração inovativa de impacto já está disponível em nosso site. Essas startups continuam no nosso ciclo e devem participar do Innovativa Experience em dezembro para concluírem a aceleração. Sem mais delongas, hora de apresentar o tema de hoje que tem muito a ver com esse anúncio. Vamos falar sobre negócios de impacto, de transformação coletiva e de como as redes sociais ajudam nessa mudança. Para isso, temos aqui conosco a Ellen Carbonari, sócia e head de inovação social da Semente Negócios. Para a gente começar, então, nossa entrevista, eu queria, Ellen, que você se apresentasse um pouco e falasse também da Semente Negócios e como que ela se relaciona com o empreendedorismo de impacto. Bom, pessoal, primeiro, então, eu quero agradecer muito ao convite e que importante a gente poder discutir esses assuntos. Eu acho que no momento de mundo em que negócios de impacto se tornam cada vez mais uma alternativa, não só uma alternativa, mas uma necessidade, uma estratégia muito inteligente de investimento, tanto de investidores quanto empresas privadas, governo e etc. E aí, emendando, então, muito prazer, eu sou a Ellen Carbonari, eu sou sócia da Semente Negócios e head da área de inovação social. Sou economista por formação e atuo nesse campo de impacto há mais ou menos 4 anos. E aí, já com a Semente, né? E a Semente ela é uma empresa de aprendizagem empreendedora que tem como objetivo aqui trabalhar para a evolução de ecossistemas inovadores. Então, dentro desse processo, foram mais de 2.000 negócios inovadores e de impacto que já foram acelerados e mais de 10.000 empreendedoras e empreendedores que passaram pelas nossas metodologias, especialmente o Caminho Empreendedor. E a gente nasce lá em 2011, na verdade, muito olhando para como esses ecossistemas internacionais de startups e inovação dialogavam e criavam esses novos negócios. E a gente fez essa adaptação a um ecossistema brasileiro que tem particularidades e não só problemas de infraestrutura, por exemplo, que é algo que a gente tem que ter muito bem mapeado, os riscos são muito maiores, riscos de contrato, né? Dentro desses modelos de negócio, mas também tem oportunidades muito interessantes, né? O fato da gente ser um povo tão criativo e relacional nos dá insights diferentes para os modelos de negócio, especialmente modelos de negócios que olham para inovação social, para impacto positivo, né, socioambiental. E aí a Semente hoje ela atua em 3 áreas, em 3 verticais distintas. Então, a área que eu coordeno de inovação social, onde a gente vai olhar para ecossistemas mais ampliados, que no limite vão se tornar tão inovadores que vão resolver sempre problemas sociais ou ambientais, e isso a gente faz através de articulação de governos, institutos, fundações, olhando para como a gente pode desenvolver economicamente e socialmente aquele território, ou aquele setor produtivo, né? A gente tem uma abordagem dentro de corporações, organizações privadas, que querem aprender a inovar na velocidade das startups. Então, a gente trabalha muito com programas de inovação aberta, laboratórios de inovação e laboratórios de inovação social, por exemplo. E, por fim, a gente tem uma área chamada inovação empreendedora, que é o nosso núcleo que atua diretamente com o desenvolvimento das capacidades empreendedoras, junto com as startups, junto com essas modelagens de negócio mais 1 a 1, né? Mentoria, atração, investimento, etc. Acho que resumindo um pouquinho do que a gente faz é isso, a gente está aí no território nacional, já atuamos aí em 26 estados do Brasil. A gente que agradece, Ellen, a tua participação, muito legal conhecer um pouquinho mais tanto sobre você quanto sobre a Semente. Começar a nossa conversa, então, contextualizando com alguns dados recentes do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Falando em educação, por exemplo, nós temos 11 milhões de brasileiros que não sabem nem ler nem escrever. O desemprego atingiu mais de 14 milhões de brasileiros nesse ano e 10 milhões não têm acesso regular à alimentação básica. Se a gente cruza todos esses dados com as metas definidas pela ONU na Agenda 2030, como que a gente pode fomentar o empreendedorismo de impacto diante de tantos desafios?
Eu acho que essa é uma ótima pergunta e um ótimo caminho de exploração, sabe? A Agenda 2030, ela surge como esse norteador para os países, mas também organizações privadas, né? Entenderem o que é, na prática, um desenvolvimento sustentável. Então, ela nos ajudou a organizar as coisas. Então, a gente tem um lugar onde estamos olhando que ele é comum. Mas entre o olhar e a trajetória, né, a se percorrer, eu acho que ela é muito múltipla. Eu gosto muito de uma abordagem que o Clayton Christensen traz no livro O Paradoxo da Prosperidade dele, um livro recente que ele lançou, onde ele faz justamente um processo de reflexão sobre como a inovação ela pode ajudar os países a saírem da pobreza, das suas desigualdades sociais. E aí se aplica muito a países conhecidos como emergentes, e aí ele aborda especificamente o território africano. Mas quando a gente faz essa leitura aqui para o território brasileiro, tem alguns insights super valiosos dentro da abordagem do Christensen, que é justamente a gente olhar para como a gente consegue desenvolver mercados emergentes, e esses mercados emergentes, eles vão gerar uma prosperidade econômica e social. Então, essa geração de riqueza, que ela é material, mas ela também é imaterial, é no campo do subjetivo, da cultura de inovação. No momento onde a gente trabalha com um mercado inovador emergente, a gente tem uma série de outros serviços e produtos que precisam chegar para sustentar esse novo mercado. Então, acho que aqui a gente tem uma estratégia bem interessante de olhar para o Brasil e ver, dentro dessa complexidade de tecido social que é o Brasil, que oportunidades a gente tem de criar novos mercados e mercados inovadores. E aí, quando a gente olha para alguns movimentos, por exemplo, de exclusão financeira, né, do sistema financeiro de muitas pessoas que moram em territórios conhecidos como periféricos. A gente tem uma porcentagem gigantesca de brasileiros que não têm acesso a crédito, a cartão de algum banco, né? Então, por exemplo, trazer inovação para dentro do setor de financiamento é um mercado emergente brasileiro que potencialmente vai puxar várias outras melhorias sociais e ambientais. E aí, quando a gente fala aqui, né, em como a gente conecta tudo isso ao empreendedorismo de impacto, essas grandes organizações e governos, né, institutos e fundações que devem estar olhando para isso de forma mais estratégica, muitas vezes elas têm muita dificuldade de inovar. E aí entra um papel valiosíssimo desses empreendimentos de impacto, porque eles são os negócios que estão olhando para a inovação e conseguem dar velocidade para esse processo e errar rápido e testar rápido e entender quais são os modelos que funcionam. Então, acho que num primeiro campo é isso, resumindo, a gente tem muitas oportunidades no Brasil justamente por esse tamanho de dificuldade e complexidade do território brasileiro e desse tecido social. E aí, esse papel fundamental dos empreendimentos de impacto. E, enfim, eu acho que aqui também fiquei agora pensando que tem uma outra economista que eu admiro muito, que é a Kate Raworth, que ela é a idealizadora da teoria da economia donut. É uma teoria que olha para esses países, cidades, e busca entender, bom, dentro dos limites externos, que seriam os limites de planeta, e os limites internos, que são aqueles limites de seguridade social básica, como eu consigo prosperar uma organização e uma economia respeitando esses limites. E aí ela traz uma abordagem de que dentro desse novo olhar de uma economia que vai olhar para a vida e para valorizar a vida, e a vida, não só a vida humana, né, mas a vida do planeta, ela aponta, bom, dentro dessa abordagem, a gente não tem país desenvolvido e subdesenvolvido, né, que é uma terminologia já um pouco defasada. Estamos todos num processo de desenvolvimento sustentável. Então, a gente não tem nenhum país aqui modelo que tenha chegado lá em termos de uso sustentável dos recursos, promoção da vida e uma seguridade social consistente. Então, acho que tem muitos desafios. Minimamente tem as 17 ODSs, mas quando a gente vai olhar para cada uma e os pontos de desdobramento, a gente vai achar mais de 150 pontos específicos de trabalho. Então, acho que tem muita oportunidade e tem uma urgência também, né? A gente não pode ficar esperando mais muito tempo
esses ODS virarem aí a chave. Sim, e acho bem legal isso que você comentou desse chegar lá, porque também quando a gente chegar lá em alguma coisa, vai ter outra coisa que vai surgir e aí a gente vai ter que voltar para construir um desenvolvimento sustentável em relação a um outro aspecto, né? Então, agora a gente tem alguns desafios, algumas missões, mas esse chegar lá, na verdade, é um trabalho que vai se construindo dia a dia e não para, né? Com certeza, eu acho que essa noção de que não existe um ponto de chegada para nada nessa vida, né? É sempre os processos que a gente faz e a qualidade que a gente imprime nos processos é que vão nos dar os aprendizados. Então, tipo, hoje, daqui onde a gente está olhando, as ODS, elas são fundamentais. Mas na medida em que a gente já está trilhando esse caminho há um bom tempo, a gente já começa a ver que tem muitos aprendizados que precisam ser levados lá para esse lugar de chegada, ou minimamente esse olhar em comum que a gente está tendo enquanto sociedade e está se complexificando, né? E eu acho que não tem nenhuma organização aí agora que consegue ficar muito distante dessa temática, ou pelo menos não conseguirá por muito mais tempo. Com certeza. Trazendo essa nossa conversa agora, voltando para o empreendedor, né? Para o empreendedor de impacto é sempre mais difícil conseguir aporte, porque precisa, além de um bom negócio, provocar mudanças positivas naquele ecossistema. São as dicas, os caminhos que esses empreendedores precisam percorrer para conseguir esse espaço? Acho que é uma ótima pergunta e, ao mesmo tempo, é a pergunta que todos os empreendedores de impacto fazem. No sentido de... E aí é engraçado, assim, Maria, porque tem uma ânsia por um investimento, mas a gente tem que lembrar o porquê a gente quer o investimento. O que é o investimento? O investimento, ele não é para validar o seu negócio, ele não é para, enfim, para sustentar o seu negócio. O investimento deveria ser para a gente ganhar escala, né? Em termos de negócio, escala de impacto. E aí, sim, claro, né, fazer alguns testes mais seguros, mas o básico do modelo de negócio você já precisa ter, você já precisa entender que o seu modelo de negócio para em pé. Então, acho que a primeira pergunta é, ok, por que eu preciso de investimento? Porque ele acaba saindo muito frequentemente como um grande tiro no pé. E aí eu acabo comprometendo meu capital social com diversos investidores, ou eu faço um deal ruim, e aí lá na frente o empreendedor se arrepende, né? O empreendedor e a empreendedora se arrepende. Então, acho que primeiro esse processo de reflexão de por que eu preciso de um investimento e por que eu preciso desse investimento agora. É fundamental que todo empreendedor tenha noção de quanto tempo, né, de estrada ele consegue caminhar sem investimento e trabalhar com esse número e estabelecer metas, né, e testes dentro desse limite de tempo. E depois, ok, então dado que eu entendi que de fato eu preciso de investimento, é entender que tipos de investimento ou de financiamentos eu posso ir atrás. Daqui a pouco um financiamento a um crédito mais interessante, é muito mais vantajoso do que o investimento em si, me compromete menos em termos de capital social do que um investimento, talvez. Então, acho que é importante a gente estudar e conhecer com profundidade esses tipos de investimento que existem e que estão disponíveis e buscar ter muitas trocas com empreendedores que já receberam aportes. Então, de novo, né, às vezes um deal pode parecer ótimo no início, mas passa um tempo e a gente percebe que ele é uma furada. E aí eu acho que, por fim, é ter uma clareza daquilo que a gente chama dos fuck-up points. Saber exatamente onde o nosso negócio fica ali balançando, sabe? Que pode dar errado. E ser brutalmente honesto consigo sobre isso, que é bem difícil. Né? Quando a gente está ali apaixonado, é difícil. Eu falo isso no lugar de alguém que empreende uma organização de 40 pessoas e todos os dias eu vejo novos fuck-ups vindo e eu penso, meu Deus do céu, como é que eu não pensei nisso há 2 semanas atrás? E às vezes é porque não dá tempo e às vezes é porque a gente, de fato, tem uma resistência, né, para admitir as nossas falhas. Então, ser brutalmente honesto consigo sobre esses pontos de dor e esses pontos sensíveis do nosso negócio e poder levar isso para esses potenciais investidores, né? Para que eles possam entender qual é o tamanho do risco que eles estão assumindo
E daqui a pouco eles vão aportar não só investimento, como eles vão aportar justamente o que você está precisando para resolver aquela questão. Então, pode ser uma mentoria, uma capacitação técnica, pode ser uma rede de contato específica, pode ser um contrato de parceria com um determinado fornecedor, enfim, depende. Mas se você tiver clareza sobre isso, esse investidor também vai poder te auxiliar a adereçar esses pontos, né? Além, claro, de entender quais são os pontos de alavanca e exatamente aonde você quer adereçar esse investimento aí para ter essa atração do negócio. Acho que é isso, assim, que eu consigo pensar agora. Não, perfeito. Agora eu vou entrar naquela pergunta que acho que, enfim, esse ano ela já se tornou praxe, mas que também não tem como a gente não falar disso, que infelizmente muitos setores foram afetados por causa da pandemia. Escolas, empresas, área da saúde, mas ao mesmo tempo que setores foram afetados de forma negativa, alguns também foram afetados de forma positiva. Ellen, como é que você vê os efeitos causados pela pandemia no setor de negócios de impacto especificamente? Enfim, sabemos também que não existe bola de cristal, mas se existe um horizonte que a gente pode esperar que surja a partir dessa situação, se há alguma expectativa. Maravilha. É uma pergunta que, enfim, que eu acho que ninguém tem a bola de cristal e nem a bala de prata, né, para ela. Então, assim, a gente pode trabalhar com com o que a gente tem de dados. Bom, se a gente compara o volume de negócios de impacto que existem no Brasil, a gente está falando de 1.500 negócios de impacto mapeados no Brasil consistentes, versus um total de mais de 15 mil startups que existem no nosso ecossistema. Então, a gente começa a olhar para as diferenças importantes que existem ainda entre um setor que ele é muito mais hype, que é o setor de startups, versus o de negócios de impacto. Porém, eu acho que está acontecendo uma aproximação entre esses dois. Não só as startups estão começando a perceber a importância de adereçarem problemas socioambientais mais complexos nos seus modelos de negócio, nas suas soluções, mas também o campo de impacto está começando a perceber a importância de talvez trazer mais tecnologia para dentro do core business, e isso é fundamental para a escala de negócios, escala de impacto, e enfim, inclusive para ir para um acesso a capital que está disponível para esses negócios de impacto, mas que a gente ainda não tem modelos consistentes para acessar esse capital. Bom, então acho que esse é um primeiro dado e eu acho que essa é uma primeira tendência, um aumento, a gente repara aí nos últimos anos, um aumento de negócios de impacto no Brasil, e aí com características bem peculiares, eles são negócios ainda mais iniciais do que consolidados. Os principais setores de atuação estão dentro de tecnologias verdes e educação. Provavelmente agora a gente vai ver uma mudança também em relação a negócios de saúde acontecendo. Então, tem uma tendência de crescimento, né? E tem uma tendência de disseminação dessa cultura no ecossistema. Isso provavelmente vai levar mais tempo, mas isso foi acelerado. De um outro lado, quando a gente olha para tendências de investimento, a gente também vê um aumento, tanto de investidores anjo que querem entender mais sobre negócios de impacto, quanto a própria conceito de filantropia. No início da quarentena, houve uma explosão de investimento filantrópico no Brasil. Então, essa responsabilidade social das organizações, ela fica evidente. Nenhuma organização ela consegue se retirar, se isentar completamente dessa situação de mundo que a gente está vivendo. Então, ela tem um aumento de filantropia. E aí, na sequência, vem um questionamento. Como é que a gente coloca estratégia de investimento dentro dessa filantropia para que esse impacto ele seja em escala? E aí surge o termo Venture Philanthropy, que é um termo que está sendo muito bem tratado, estudado internacionalmente, e está chegando no Brasil nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, com mais força. E a Venture Philanthropy é justamente esse lugar de estratégia de investimento para a filantropia. Então, como é que eu avalio esse recurso que eu estou aportando em determinada organização, não só em termos de retorno financeiro, que não é o mais importante, mas em termos de retorno de impacto mesmo. Aí eu acho que a gente abre aqui um parênteses que volta para a importância da gente saber mensurar o impacto que a gente gera, e isso
A gente tem alguns textos publicados sobre como tratar da teoria da mudança, dos indicadores de impacto, mas isso também é um assunto aí que é espinhoso, né, para os empreendedores de impacto. Além do Venture Philanthropy, a gente vê que as organizações elas estão mais conscientes da sua função social, né? A pandemia ela jogou todo mundo para esse papel de entender que ninguém está ilhado e que uma organização ela existe e, portanto, ela produz efeitos, né? Não só para as pessoas que estão diretamente envolvidas com ela, mas para esse ecossistema, para esse ambiente, né, social. E além disso, claro, então, além de um lugar de propósito, entender que tem um lugar, e de função social, né, tem um lugar de necessidade de inovação. E aí, quando a gente entra nessa porta aí da abertura para a inovação, era algo que já se discute há muitos anos, a importância de inovar, mas uma dificuldade muito grande de saber como, né? E aí, sempre tem o componente da cultura. A cultura de inovação ela é fundamental para que uma organização consiga inovar. Dado que a gente teve um episódio externo que fez um rompimento e obrigou, por exemplo, a gente começar a trabalhar com o teletrabalho, com equipes remotas, com talvez outras formas de organização, então agora a gente tem um incentivo de cultura para inovação. E aí a gente começa a ter uma abertura maior para que a gente consiga ter uma aderência, por exemplo, dessas organizações mais tradicionais a esse campo da inovação. E aí, nesse sentido, a gente poder olhar para como, e é o que a gente está trabalhando agora, como essas organizações podem inovar com aderência ao campo de impacto. Eu acho que esse é um caminho interessante aqui, aí que a gente está percorrendo, e sei que tem outros atores aí do ecossistema que também estão. Entrando então um pouquinho nessa relação aí com as grandes empresas também, essas grandes empresas a gente vem notando uma mudança de postura, seja pela busca de fontes e soluções alternativas, seja pelo interesse na área. Como que as startups e as grandes empresas estão se relacionando agora e como que as startups podem alcançar e firmar essas relações com as grandes empresas dentro do mercado? Legal. Então, eu acho que falei um pouquinho ali atrás, né, de como essa vontade de inovar, ela já estava presente, mas existia uma dificuldade do entendimento do como, né? Como que inova? Então, eu acho que vale, antes disso, eu rebobinar um pouco. Rebobinar é ótimo, né, gente? Me entreguei na idade. Mas a gente voltar umas casas, então, no jogo da vida aqui. E no passado, o CEO da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, de fundo de gestão de ativos do mundo, ele lançou uma carta assinada com 125 CEOs de grandes organizações, que falava o seguinte: a estrutura das finanças vai mudar. E basicamente o que ele dizia é: se todo investimento é investimento de risco, e risco hoje está atrelado à capacidade do planeta de ter ou não disponibilidade de recursos, então todo investimento de risco ele precisa ser um investimento sustentável. E a gente precisa colocar isso para dentro das nossas contas, da nossa accountability. Então, esse foi um movimento super interessante que aconteceu antes da pandemia, porque quando você tem a maior investidora do mundo dizendo, nós estamos hoje, nesse momento, dizendo que a partir de agora, nós vamos investir mais em organizações que conseguem comprovar o seu impacto socioambiental positivo e nós vamos dificultar o acesso a crédito para aquelas que não vão fazer nada a respeito disso. E aí você tem um choque no mundo dos negócios e eu acho que, ainda mais, a gente está numa sociedade que o nosso modelo econômico, ele dita muito quais são os valores, né, sociais, econômicos e, enfim, éticos, morais. Quando a gente tem uma mudança justamente nesse core financeiro, dizendo que a sustentabilidade ela precisa entrar para dentro da conta, aí a gente tem um monte de organização dizendo, opa, agora eu não posso mais virar os olhos, porque eu vou começar a ter uma dificuldade de acesso a crédito. E isso impacta diretamente no meu capital de giro, no risco do meu negócio, etc. Bom, então tá. Então, acho que esse foi um primeiro choque no mercado, especialmente no mercado internacional, mas no mercado brasileiro cada vez mais, e a gente vê bancos formando alianças para entender como é que faz o investimento mais sustentável, a gente tem grandes organizações cada vez mais promovendo inovação, e uma inovação
que olha para as responsabilidades sociais e ambientais, né? Então, acho que o campo, ele está dado e ele está fomentado. A partir de agora, a gente tem que entender como é que a gente auxilia essas organizações a promoverem essas mudanças. E aí a gente sempre começa, como eu comentei ali no início, a gente tem, então, uma área que trabalha com inovação corporativa. E aí, dentro dessa área de inovação corporativa, a gente sempre começa com esses diagnósticos de inovação, que é justamente para entender, são ferramentas que nos possibilitam enxergar, então, com maior clareza, quais são os pontos fortes e os pontos fracos dessas organizações. E depois a gente consegue ter uma visão ampliada do que é inovação para essa organização. Então, muitas vezes as organizações elas não sabem por que não estão conseguindo inovar, ou então porque os resultados da inovação não estão sendo efetivos. Então, a gente começa por aí, faz esse estudo, esse diagnóstico de inovação, busca entender por que as organizações querem inovar. Para a gente é super importante que essa inovação esteja atrelada a um sentimento de promoção da vida. Então, seja ela uma inovação para dentro da organização, ou para fora, para sua cadeia, nos seus produtos e no seu produto final, é importante que a gente sempre atrele ela a esse propósito que está sendo promovido por essa organização. E a partir daí a gente vai estudar, então, quais são os veículos de inovação. E um dos veículos de inovação é a inovação aberta, que é justamente essa conexão entre empresas, startups e negócios de impacto. Então, hoje a gente, por exemplo, está rodando um processo de inovação aberta no Rio Grande do Sul com o Instituto Hélice, que é um conjunto de empresas e organizações que estão definindo agendas em comum e lançando desafios, e essas organizações juntas financiam um conjunto de startups e negócios de impacto que vão oferecer soluções para essas empresas. Então, é uma relação de ganha-ganha, né? Porque eu consigo incorporar a inovação para a minha empresa privada, e eu, enquanto startup empreendedora, eu tenho já tanto um incentivo para desenvolver aí um local onde eu consigo rodar os meus testes, quanto eu tenho potenciais clientes já acompanhando meu processo de desenvolvimento de solução. E aí, um outro caso que é muito querido para a gente aqui na Semente é um laboratório de inovação social da Natura. Então, lá atrás, a Natura ela percebeu que tinha uma oportunidade de migrar para o que sempre foi a essência da área, que é ter projetos de impacto social, mas esses projetos de impacto social ligados ao próprio modelo de negócio da Natura. E aí, para fazer isso, a gente precisou, então, entender quais eram os processos de inovação, quais eram esses projetos que estavam acontecendo e onde é que existiam possibilidades. Então, a Natura passa a perceber que não quer mais ter uma atuação passiva em relação a projetos e ao impacto que provoca, né? Mas quer ter uma atuação de investimento social ligado a uma das áreas core aí da organização, que é justamente a área das revendedoras, né? Então, tinha, por exemplo, uma área de benefícios que estava ali sendo utilizado para manter essas revendedoras, são 1,5 milhões de mulheres engajadas, e aí você começa a perceber, poxa, talvez aqui eu tenha uma oportunidade de realmente promover uma mudança na vida dessas mulheres, usando essa verba aqui que a gente utilizava para engajamento, né, desse público. E aí a gente, então, apoia no desenvolvimento desse laboratório de inovação social, que traz um aspecto de proatividade e mudança cultural para dentro da própria Natura. Então, a gente apoiou a Natura aí com cursos, treinamentos, com a organização dos processos do laboratório e toda essa transformação de mindset cultural para trazer esse aspecto do social para dentro da inovação. E aí, enfim, se fez todo um estudo quais eram os principais problemas dentro da vida dessas mulheres e como a gente conseguiria ou desenvolver projetos internamente ou adquirir soluções do mercado de startups e negócios de impacto que pudessem adereçar a vida dessas mulheres, assim. Eu acho que aqui são dois exemplos, né, o Instituto Hélice e a Natura, de organizações que disseram queremos inovar e queremos inovar com propósito. Então, como a gente faz isso? E aí passa por um diagnóstico para entender onde é que estão as principais oportunidades, se a gente consegue relacionar isso ao core business, e depois passa por um momento de mapeamento aí de oportunidades no mercado que provavelmente não vão estar prontas, né?
mas que a gente pode apoiar no desenvolvimento. Então, acho que aqui é uma grande oportunidade, por exemplo, para esses negócios de impacto e startups. E, por fim, só vou trazer para vocês, assim, é algo que a gente está lançando nesse momento, mas então eu também trazendo aqui em primeira mão, mas a gente aqui da Semente, a gente está lançando um software chamado Action Hub. Ele é justamente um software para fazer gestão de desafios de grandes empresas e poder conectar com startups que estão adereçando esses desafios. Então, a gente está nessa fase final de testes do software e a gente vai ter essa primeira versão comercial no ar até o final de novembro agora. Então, também a gente está entendendo que é uma solução para dar mais visibilidade para negócios de impacto e startups e, ao mesmo tempo, a gente ajudar as organizações a organizarem os seus processos de inovação internamente. Puxa, que bacana, Ellen. Então, informação quente aí para o pessoal que está escutando saber da novidade. Bem legal trazer todo esse cenário de mudança, né? Você deu uma perspectiva bem legal aí com a mudança do cenário e também uma questão um pouco mais prática, que também é bem importante, né, para o empreendedor que está escutando. Para a gente encaminhar a nossa conversa para o final, infelizmente, eu queria pedir uma última palavra para quem está escutando até agora e para quem ou já está e, enfim, quer saber um pouco mais aí sobre como avançar nessa área do empreendedorismo de impacto ou quem está começando mesmo. Deixa um espaço aberto para você dar um recado final aí para os nossos ouvintes. Bom, gente, então, mais uma vez eu vou agradecer a participação e o convite. Eu acho que é fundamental a gente estar debatendo como é que a gente promove soluções inovadoras para um ambiente que ele está tão confuso, né? Acho que a gente está vivendo uma crise de sentidos, e não só no Brasil, mas enquanto mundo. As coisas estão confusas, as coisas estão distantes, e aí esse isolamento, ele aprofunda esses sentimentos. Então, acho que o meu primeiro espaço aberto é dizer que eu espero que todos estejam bem, ou buscando formas de dar um pouco de cor e um pouco de arte para as suas vidas. Empreender é um processo muito solitário, é um processo muito desafiador. Quem empreende está sempre em contato consigo mesmo, percebe o seu negócio, percebe como é e como atua. Então, é um caminho de autoconhecimento também. Felizmente, a gente tem várias iniciativas aí explodindo no Brasil de financiamento. Então, minha sugestão, primeiro, é busquem entrar em algum processo, né, de aceleração, de capacitação, pelos conteúdos, sim, pelas redes de mentores, sim, mas muito também pelo contato com outros empreendedores que estão vivendo dores similares, né? Então, secretarias de desenvolvimento municipais, estaduais, iniciativas de institutos e fundações. Então, por exemplo, se você atua no setor de educação, tente entender quem são os principais institutos e fundações que financiam a área de educação no Brasil e acompanhe esses sites, né, buscar entender o que está acontecendo de chamadas. Eu gosto muito também de acompanhar os sites do GIF e do FIMP e da ANDI aqui no Brasil. A Pipe Social também, são parceiros queridos nossos e são pessoas que estão aqui sempre promovendo estudos e oportunidades para esses múltiplos empreendedores. E desejar que as coisas sejam feitas com amor, para a gente valorizar a vida, para a gente continuar vivendo e fazendo arte, que é para isso que a gente está aqui, né? É isso, Maria. Com certeza, muito legal, Ellen. A gente agradece muito a tua participação aqui no podcast. Acho que foi um bate-papo muito prazeroso. E complementar que o Inovativa está de portas abertas aí para a gente manter esse contato, porque falar sobre empreendedorismo e falar sobre impacto é sempre muito legal. Obrigada. Obrigada, gente. Um abraço. O episódio de hoje fica por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais, @inovativabr, para saber mais conteúdos de qualidade sobre empreendedorismo inovador. Para quem ficou interessado, o link das aprovadas no Inovativa de Impacto fica disponível aqui na descrição do episódio. Acesse e veja quais são as startups inovadoras e impactantes que fomentam o empreendedorismo no Brasil. Até a próxima. Tchau!
Esse podcast foi produzido pela Inovativa Brasil, política pública realizada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e pelo SEBRAE, com execução da Fundação CERT.